Estratégias de resfriamento. Como os cães vencem o calor. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube sobre curiosidades. Aqui, vamos compartilhar fatos e informações interessantes sobre fatos curiosos. É um canal do YouTube dedicado aos amantes de cães. Neste canal, você encontrará uma variedade de vídeos fascinantes e informativos, desde fatos históricos sobre raças de cães até curiosidades científicas sobre o comportamento canino. Descubra fatos curiosos sobre diferentes raças de cães, seu comportamento, necessidades especiais e curiosidades únicas. Além disso, você aprenderá sobre cuidados adequados, treinamento eficaz e dicas úteis para garantir uma vida feliz e saudável para o seu cão. Se você é um apaixonado por cães e deseja expandir seu conhecimento sobre eles, inscreva-se no Fatos Curiosos Pet e junte-se à nossa comunidade de entusiastas caninos. Prepare-se para explorar um mundo incrível e surpreendente dos nossos melhores amigos de quatro patas. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. E mais uma vez sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, Amantes de Cães. Hoje, temos um tópico interessante para discutir que pode surpreendê-lo. Você já se perguntou como os cães ficam frescos no calor do verão? Bem, neste vídeo vamos mergulhar no fascinante mundo de como os cachorros suam. Sim, você ouviu direito, os cães suam, mas não como os humanos. Então, vamos descobrir os fatos e curiosidades sobre o suor do cachorro. Antes de começarmos, certifique-se de clicar no botão de inscrição e tocar o sino de notificação para se manter atualizado sobre todas as coisas relacionadas a cães. Agora, vamos direto ao assunto. Os cães têm um mecanismo diferente de resfriamento em comparação com os humanos. Enquanto os humanos dependem principalmente do suor através da pele para regular a temperatura corporal, os cães não têm glândulas sudoríparas em todo o corpo como nós. Em vez disso, eles têm glândulas sudoríparas localizadas nas almofadas das patas. Aqui estão alguns fatos e curiosidades sobre como os cães suam. Fato 1. Glândulas sudoríparas das patas. Os cães têm glândulas sudoríparas chamadas glândulas écrinas nas almofadas das patas. Essas glândulas secretam um suor aquoso que ajuda a resfriar a temperatura do corpo. Fato 2. Glândulas sudoríparas limitadas. Ao contrário dos humanos, que têm glândulas sudoríparas distribuídas por toda a pele, os cães têm um número relativamente pequeno de glândulas sudoríparas. Isso significa que eles têm uma capacidade de transpiração mais limitada. Fato 3. Ofegante. Ofegar é a principal maneira de os cães se refrescarem. Quando os cães ofegam, eles inspiram e expiram rapidamente, permitindo que a umidade em sua língua e sistema respiratório evapore, o que ajuda a dissipar o calor de seus corpos. Fato 4. Sistema de resfriamento eficiente. Os cães têm um sistema de resfriamento altamente eficiente. Seu sistema respiratório é projetado para maximizar a troca de calor. Enquanto ofegam, o ar úmido que exalam passa pela língua, passagens nasais e o revestimento úmido dos pulmões, permitindo um resfriamento eficaz. Fato 5. Termorregulação. Os cães dependem de uma combinação de respiração ofegante, suor pelas almofadas das patas e busca de ambientes mais frescos para regular a temperatura do corpo. Eles também podem procurar sombra, deitar em superfícies frias ou nadar na água para ajudar a se refrescar. Fato 6. Variações de raça. Algumas raças de cães têm mais glândulas sudoríparas nas almofadas das patas do que outras. Raças com mais glândulas sudoríparas, como a Akita, têm maior capacidade de resfriamento por meio da transpiração. Fato 7. Suor emocional. Embora os cães não tenham glândulas sudoríparas em todo o corpo como os humanos, eles ainda podem produzir um tipo diferente de suor quando ficam ansiosos ou estressados. O suor emocional é liberado de suas glândulas apócrinas, que se concentram em áreas como as axilas e ao redor dos órgãos genitais. Fato 8. Lembre-se de que os cães se refrescam principalmente ofegando, em vez de suando. É importante monitorar o ambiente e garantir que eles tenham acesso à sombra, água fresca e medidas adequadas de resfriamento, especialmente durante o tempo quente, para evitar superaquecimento ou insolação. Fato 9. Resfriamento do nariz.
os cães também usam o nariz como um mecanismo de resfriamento. Eles têm uma glândula chamada rinário, que é a área úmida e sem pelos ao redor de suas narinas. À medida que o cão respira, a umidade do rinário evapora, ajudando a resfriar o corpo. Fato 10. Glândulas sudoríparas limitadas em áreas do corpo. Além das almofadas das patas, os cães têm algumas glândulas sudoríparas em outras áreas do corpo, mas não são tão numerosas quanto nos humanos. Essas glândulas são encontradas em lugares como nariz, lábios e ânus. Fato 11. Dispersão de água. Os cães geralmente dispersam a umidade em seus corpos para promover o resfriamento. Você pode notá-los sacudindo a água depois de nadar ou se molhar. Essa ação ajuda a aumentar a evaporação de sua pelagem, auxiliando na regulação da temperatura. Fato 12. Dissipação de calor pelas orelhas. Cães com orelhas eretas, como pastores alemães ou huskies, têm vantagem na dissipação de calor. Suas orelhas são finas e altamente vascularizadas, o que permite uma transferência de calor e resfriamento eficazes. Fato 13. Considerações sobre raça e clima. Diferentes raças de cães têm diferentes níveis de tolerância ao calor. Raças com focinhos mais curtos ou pelagem grossa, como bulldogs ou huskies, respectivamente, podem ser mais suscetíveis a problemas relacionados ao calor. Além disso, cães adaptados a climas mais frios, como malamutes ou São Bernardo, podem ter mais dificuldade em se refrescar em ambientes mais quentes. Fato 14. Suando durante os sonhos. Os cães podem exibir comportamentos semelhantes ao suor quando estão em sono profundo ou tendo sonhos intensos. Eles podem se contorcer, bater as pernas ou até mesmo produzir pequenas quantidades de suor devido às respostas fisiológicas relacionadas aos seus sonhos. E por último, fato 15. Análise do suor. A análise do suor das almofadas das patas dos cães pode fornecer informações valiosas sobre sua saúde. Pode ajudar a detectar certas condições, como alergias ou infecções, além de indicar desequilíbrios nos níveis de eletrólitos. Lembre-se, embora os cães tenham mecanismos para se resfriar, eles ainda são vulneráveis à exaustão pelo calor e à insolação, especialmente em condições quentes e úmidas. É essencial estar atento aos sinais de superaquecimento, como respiração ofegante excessiva, baba, fraqueza ou colapso, e tomar as medidas adequadas para garantir seu bem-estar e segurança. Em conclusão, como vimos, os cães têm uma maneira única de se refrescar em comparação com os humanos. Enquanto os humanos dependem do suor em todo o corpo, os cães regulam principalmente a temperatura do corpo ofegando, dispersando a umidade e suando pelas almofadas das patas. Suas glândulas sudoríparas limitadas tornam a respiração ofegante um mecanismo de resfriamento crucial para eles. Compreender como os cães se refrescam é importante para o seu bem-estar, especialmente durante o tempo quente ou atividades extenuantes. É essencial fornecer-lhes acesso à sombra, água fresca e um ambiente adequado para evitar o superaquecimento e problemas relacionados ao calor. Monitorar seu comportamento e estar atento aos sinais de superaquecimento pode ajudar a garantir sua segurança e conforto. Lembre-se, se você tiver dúvidas sobre a capacidade do seu cão de lidar com o calor ou se suspeitar que ele está passando por exaustão ou insolação, é crucial procurar assistência veterinária imediatamente. Tomar medidas proativas para manter seu amigo peludo fresco e confortável contribuirá para a sua saúde e felicidade geral. Antes de encerrar, vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, um e-book sobre alimentação de cães. Ele ensina o passo a passo prático sobre alimentação, explicando tudo o que você precisa saber. E no final tem um vídeo animado explicando com mais detalhes. Se você achou este vídeo informativo e divertido, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdo fascinante sobre nossos amigos peludos. Agora é hora de despedir, mas nos vemos em breve com mais curiosidades caninas. Continue explorando o incrível mundo dos cachorros. Oi, eu sou a Cris. Tudo bem com você? Se você é apaixonado por animais como eu e quer saber como alimentá-los de forma saudável, fique comigo, você vai amar.
Eu descobri um e-book com dicas de comidinhas caseiras para cães. São mais de 50 receitas. É isso mesmo! Você vai aprender os benefícios da comida caseira, cuidados ao produzir os alimentos pela primeira vez, técnicas naturais de fabricação e muito mais. Olha que legal! Tem até petiscos, frutas e sorvetes! Descubra agora como alimentar o seu bichinho de maneira mais saudável, economizando dinheiro e sem levar horas na cozinha.